prezados alunos e prezadas alunas. No vídeo de hoje comentaremos, então, que tipos de alterações sujeitos que optam em utilizar esteroides androgênicos anabolizantes podem induzir diferenças ou variáveis analíticas ou bioquímicas ou laboratoriais, né? Então, hoje em dia, mais do que nunca, nós vemos um culto ao corpo que faz parte da nossa vida, né? As pessoas optam em utilizar ferramentas que podem induzir uma resposta visual ou estética muito mais rápida do que condições normais. Isso faz com que o corpo seja levado ao limite, em uma condição que a gente pode observar também em exames bioquímicos. Então, que tipo de alterações o nutricionista do esporte pode estar monitorando com sujeitos que podem estar optam em utilizar esse tipo de recurso? Então, é importante ressaltar que quando eu falo esteroides androgênicos anabolizantes, são aqueles compostos considerados como bombas, né? São derivados de testosterona ou outros análogos que podem favorecer tanto o desenvolvimento de massa muscular e que podem induzir de forma colateral também alguns efeitos relacionados a características secundárias masculinas, né? Então, são compostos que são apolares, né? Eles têm uma captação de tecidos alvos, né? Passam pela membrana celular e que isso faz, então, uma resposta nuclear até que o núcleo, uma sequência de genes, seja ativada, seja transcrito, né? Alguns compostos do RNA mensageiro específico e que lá nos ribossomos sejam traduzidos, então, a proteínas-chave, especialmente a actina e miosina, que estão relacionadas, então, com o volume e densidade muscular de miofibrilas, de fibras musculares esqueléticas e cardíacas. Importante ressaltar que esses compostos têm tecidos alvos diferentes, então não é apenas no músculo que ele acaba atuando, e sim também em muitos outros órgãos, como o coração e também fígado. Então, um estudo realizado também, publicado pela Revista Brasileira de Medicina do Esporte, em 2010, buscou avaliar o que algumas variáveis de um sujeito sedentário para um sujeito treinado, ou seja, que realiza treinamento físico de forma constante, usa algum outro tipo de suplemento alimentar não adulterado ou contaminado, e outro sujeito que também é treinado, porém este usa esteroides androgênicos anabolizantes, dentro de concentrações, vamos supor, controladas, né? Então, o que a gente pode observar? Nesse estudo, foram utilizados, então, esses sujeitos que nós podemos observar em colunas brancas, sujeitos sedentários, colunas cinzas, nós temos, então, os sujeitos que são treinados ou que só realizaram exercício, sujeitos que realizaram exercício e usaram EA, esteroides anabolizantes, né? E pela coluna preta ali, né? Então, nós temos todas as variáveis hemantimétricas do hematócrito, eritrócitos, hemoglobina e plaquetas, né? Nenhuma mudança foi observada de hematócrito, eritrócito ou hemoglobina, mas apenas em plaquetas foi observada uma maior concentração, né, um valor de plaquetas nos sujeitos que utilizavam anabolizante em relação a outros sujeitos que não utilizavam esses mesmos fármacos, né? No entanto, ao observarmos aqui diferenças bioquímicas também de variáveis relacionadas aqui à glicemia, ureia, creatinina, perfil lipídico, né? Nós observamos um perfil um pouquinho mais interessante, né? Na glicemia, sem alteração nenhuma, bem como na ureia, ou seja, treinar ou realizar treinamento acompanhado de esteroide anabolizante pouco influencia em mudanças de glicemia, de ureia, creatinina, mas quando nós observamos o perfil lipídico, nós observamos uma mudança bem mais significativa. Primeiro, o HDL, né? O HDL colesterol, que é a lipoproteína de alta densidade, uma molécula pequena, que ela faz um papel super importante também do transporte extrahepático dos nossos lipídios do corpo, né? E nós observamos que os sujeitos sedentários apresentam ali, né, um valor de HDL 53 miligramas por decilitro, exercício 59, ou seja, sem diferença estatística. No entanto, ao usar anabolizante, esse valor aqui é notavelmente menor no grupo que usa anabolizante em relação a sedentários e aqueles que praticam exercício físico. Isso é um problema? Sim, porque os valores de 34 é abaixo do ponto de corte mínimo de 40 miligramas por decilitro para homens, ou seja, muito, muito pouco, né? E ao passo que eu reduzo o HDL, o colesterol que é considerado como bom, eu acabo aumentando o risco cardiovascular, né, que é muitas vezes obtido pelo índice de Castelli, né? Então, esse valor reduzido de HDL não é muito interessante por si só. Mas ao observarmos o LDL, o colesterol de baixa densidade, né, uma molécula maior, nós podemos observar que o valor de sujeitos que realizam treinamento físico é maior do que sujeitos sedentários, isso pode ser diferença de sujeito para sujeito, mas o esteroide androgênico anabolizante, observamos então
um valor maior do que tanto os sedentários, né? Observamos ali 97 miligramas por decilitro. Então, vai dizer, nossa, então realizar treinamento físico é tão ruim quanto usar anabolizante para o colesterol considerado como ruim? Não necessariamente, porque esse valor ainda não é um problema. O problema é a junção dos dois aqui que nós estamos observando aqui em relação ao sujeito que usa anabolizante, né? Então, o risco cardiovascular é muito maior, com certeza, nesse sujeito, do que para o sujeito que não utiliza anabolizante, né? Então, triglicerídeos, muitas vezes, poucas alterações, ou pelo menos nesse estudo não foi visto alteração, e o colesterol, nós observamos que quem estava treinando e não utilizava anabolizante apresentava um valor maior de colesterol total em relação ao sedentário, mas sem diferença ao comparar com os sujeitos que são fisicamente ativos, né, e que usam anabolizantes. Então, esse valor é importante porque, ao reduzir algumas frações do perfil lipídico de colesterol HDL, isso faz com que o valor do colesterol total possa reduzir, né? Mas nesse estudo não utilizaram esteroides androgênicos anabolizantes por um período maior de 1 ano, né? Então, se eu uso esse composto por mais tempo, espaçado ou de forma contínua, essas alterações vão ser cada vez maiores entre esses grupos de sedentário. Eu começo a divergir a composição bioquímica desses analitos de sujeito para sujeito cada vez mais, né? Então, isso é bem importante ressaltar. Então, nesse outro marcador, nós temos aqui marcadores de função hepática, né? TGO, TGP, a transaminase glutaminocética e a transaminase pirúvica. Nós observamos que os sujeitos que são sedentários e sujeitos treinados não apresentam diferença tanto pela TGO ou pela TGP, enzimas que são em menores concentrações no sangue. No entanto, o sujeito que utiliza esteroide androgênico anabolizante apresenta valores maiores das duas enzimas que não deveriam estar aumentadas nesse exame, né? Não é um grande aumento, mas é um valor que com certeza já é diferente de um sujeito aí que não usa esse recurso farmacológico, né? Então, muitas vezes, dependendo da forma que eu uso o anabolizante ou histórico familiar, por utilizar pelo metabolismo de primeira passagem, muitas vezes acaba induzindo esse tipo de lesão, né? Desse tipo de alteração bioquímica de marcadores de função hepática. Isso é um fator muito, muito ruim. Também, aqui nós observamos, como já de se esperar, né, a concentração de testosterona total em nanogramas por decilitro. Então, sujeitos sedentários e treinados não apresentam diferença entre si, né, e aqui nós vemos um maior incremento de testosterona total para os sujeitos que usam esses anabolizantes em relação a quem não utiliza esse mesmo recurso. Então, é esperado aumentar sim a testosterona, tanto total quanto livre, que aqui não tem nesse estudo, só total, mas junto com isso vem algumas alterações. Então, tudo isso, além de gerar crescimento de massa muscular onde tem receptores androgênicos, né? Junto com a fibra muscular esquelética, o anabolizante vai acabar induzindo alterações marcantes também, onde possui esses outros marcadores, como o coração, podendo induzir crescimento da musculatura indesejado por longo prazo no coração, onde não é só no músculo esquelético, no bíceps, no peitoral, onde os sujeitos geralmente querem induzir mais crescimento, mas sim em outras regiões também. Então, vale aí a mensagem para a gente trazer para os nossos atletas e praticantes do risco de utilizar esses compostos.